Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 30 de julho do ano 2000. O amadurecimento. Para conquistar o amor de Deus Pai, não é preciso ser estudado ou ser rico, mas basta ter um coração aberto só para as coisas boas e nada de impureza junto. Quem quer se alimentar bem, não procura comer alimento estragado ou em decomposição, porque vê que é impossível, pois pode prejudicar a saúde. A alma também precisa se alimentar com a espiritualidade, mas só na graça que Deus dá. Conforme a pessoa procura este discernimento, escuta a voz da razão e guarda, e depois põe em prática. E conforme vem crescendo, já se santifica aqui na terra, e depois sobe ao céu direto. Este direito todos têm, mas a maioria não sabe crescer dentro desta espiritualidade. Alguém pode até perguntar: como posso fazer sem errar em nada? Sem errar não é possível, pois todos são pecadores. Só quem não erra é a Santíssima Trindade, e depois de receber a luz do Espírito Santo, veio também ser Maria Santíssima, onde passou a ser dali por diante sem mais errar em nada, por ter nascido sem a mancha do pecado original. Outros quaisquer já se formaram santos e santas, mas nenhum deles estava livre para dizer: eu não erro. É impossível, pois todos erram. Mas não é por isso que tenha que vir a ser errante durante toda a vida. Quem sabe discernir o que é bom, não mais procura se alimentar do que é ruim, pois a própria pessoa, com o amadurecimento, vai se aperfeiçoando a cada dia que se passa. Por exemplo, um bom lavrador que conhece todas as características sobre o plantio, para ter uma boa colheita, sempre procura cada vez mais se aperfeiçoar, mesmo às vezes com pouco estudo ou sem estudo. Se seus pais o ensinaram como se planta e colhe, na prática cresce dia após dia. Mas se recebeu de seus pais uma má orientação, é muito difícil um de seus filhos fazer as coisas certas. Então essa tal pessoa que não procura a voz da razão passa a dar cada vez mais estudos para seus filhos. Quando pode, esses só irão fazer aquilo que aprenderam. É uma filosofia totalmente diferente da obra de Deus. É tão provável que neste limiar do fim dos tempos, venha escolhendo as pessoas com pouco estudo, como é este teu caso, querido irmão. Erraste muito em tua vida, na juventude, mas sempre gostavas de ouvir as coisas boas de Deus. Foi aí que, com o passar dos anos, viesses te aperfeiçoando cada vez mais, quando chegaste ao ponto do Criador dar a ti seu santo nome. Vejas que não és um letrado nem um sábio, mas és sim um filho obediente, que obedece às leis dos homens e muito mais às leis de Deus. Assim deveria ser toda a humanidade. Jesus foi tão claro quando pregou o Evangelho. Disse: procurai primeiro as coisas do alto e depois Deus vos dará o que precisardes. São Lucas capítulo 12, versículo 31. Se tiveres que ter estudo, Ele te ajudará, porque sempre o pões em primeiro lugar. Então passarás a ser um filósofo que ensinará as coisas boas. Mas para isto acontecer, tens que ouvir também os pequenos e não só dizer: se não estudastes, não venha querer me ensinar. É um erro irreparável. Só Deus pode dizer isto, pois ninguém é dono da verdade. Deus ama muito mais os pobres de espírito que são tão perseguidos do que os que se acham inteligentes. Jonas.
nessas mensagens que a gente vem lendo aqui no púlpito, na rádio, a gente faz uns pequenos comentários, como Jonas fala aqui nessa mensagem, né? Com tão pouco conhecimento, mas a gente acredita que Deus vai inspirando a gente, né? Em algumas palavras, não em todas. A gente vira e mexe, está errando. Às vezes fala palavras que não deve falar, às vezes fala palavras na hora errada, mas como ele fala aqui, não errar é impossível. Todos nós erramos. Então devemos sim colher de cada irmão que está ao nosso lado, de cada conversa que a gente tem um com o outro, as coisas boas. Deixa as falhas, se puder corrigir, se puder ajudar o irmão, então sim é bem-vindo, né? Uma crítica construtiva, como a gente fala, para ajudar. Mas eu acredito que quem está nessa caminhada, quem está às vezes querendo passar para outro o que é a vontade de Deus, como Deus está pedindo para que a gente haja, não vai querer maldade, vai querer sempre falar bem, mas infelizmente o inimigo toca às vezes na pessoa para soltar uma palavrinha errada e toda a conversa, ou às vezes até uma amizade de anos, se perde por aquela má palavra, como o inimigo é astuto, né? Mas Jonas fala nessa mensagem aqui, ó, ninguém é o dono da verdade, só Deus sabe a verdade verdadeira mesmo, né? Então é triste as pessoas quando querem, porque tem às vezes um pouco mais de estudo e dizem, agora você vai me ensinar, você vai me dizer isso, como eu presenciei uma vez um primo nosso, né, primo da minha mãe, ele é bem estudado, e o pai perguntou para ele, o pai era amigo dele, o pai perguntou para ele, já lesse o meu livro? Ele disse, eu leio o teu livro, Bento? Pelo amor de Deus, né? Nem chegou a ver o livro, e já julgou, né? Agora, porque ele sabia quem era o pai, né? Uma pessoa humilde assim, sem estudo. Então ele disse, eu leio o teu livro, Bento? Pelo amor de Deus, né? O pai começou a chorar na hora, o pai já sentiu, né, a maldade dele. O pai disse, um dia tu vai pagar por isso que estás fazendo. Fazendo o quê? Menosprezando, maltratando uma pessoa, né? Então, como diz aqui, ó, Jonas fala agora, bem claro nisso aqui, ó. Se não estudastes, não venha querer me ensinar. É um erro irreparável a pessoa que faz isso, menosprezar o outro. Às vezes uma pessoa sem estudo nenhum tem uma inteligência bem maior daquele que estudou. A gente vê tantas pessoas estudadas, né? Quando a gente fala aqui em estudo, tem pessoas que dizem que nós somos contra os estudados. Não somos contra. A gente só acha que não é o ápice, né? O estudo. Não pode estar ali, porque tem estudo é melhor que os outros. Não é assim. As pessoas humildes também têm a sua inteligência. Tem o que aprendeu, como diz aqui, Jonas fala aqui nessa mensagem, em bastante pontos aqui, fala sobre esse assunto. Se é aquela que aprendeu do pai, né? Pega uma pessoa que estudou, mesmo que estudou agronomia, bota ele lá no campo, ele só estudou, para ver se ele vai bater um que está lá no campo, que aprendeu na lavoura lá mesmo, né? Que aprendeu no braço lá, com a família. Não vai bater. Aquele que está plantando, que mexe com a terra, tem mais inteligência naquele assunto do que quem estudou sobre aquilo ali, porque estudou é só na teoria, eu quero ver na prática. Então nós seres humanos deveríamos ser assim, né? Um ajudar o outro, uma mão ajudava a outra. Quem estudou, quem sabe na teoria, vai ajudar quem tem a prática, vai ensinar então o que ele não sabe, passa as coisas boas e não com arrogância e com topete aí na cabeça, né? Assim a gente pode pensar do lado que a gente procura viver, servir a Deus. A própria igreja, quem está no ponto mais alto, que são os sacerdotes, os bispos, os arcebispos, eles são arrogantes. A gente vê que quando vai conversar com um, eles não admitem a gente falar nada. Eles sabem e pronto. O que eles aprenderam é aquilo ali e ninguém pode mais saber. Não admitiram, né, que Deus escolheu um profeta novamente e colocou no nosso meio. A maioria não admitiu isso. Por quê? Por arrogância, por soberba. E é isso que Jonas fala aqui, ó. Então nós devemos pensar bastante quando encontrar um amigo de caminhada, um irmão de caminhada, como agir, como proceder. Não maltrate ninguém. Ouça primeiro, veja a conversa da pessoa. E se você puder ajudar, ajude. Se não puder, também não faça o mal. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta.
Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.